Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 21º episódio de A Direita em Todas as Direções. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o jornalista mais jovem a se registrar na Federação Nacional dos Jornalistas, Alexandre Magnani, que aos 14 anos realizou a sua primeira entrevista com o senador Magno Malta. Este jovem prodígio, que hoje tem 21 anos e mora aqui em Brasília desde 2016, está aqui para discutir política internacional, política interna, que mais? E tudo, vocês vão ver aí. Alexandre, obrigado pela sua presença. Com certeza, deputado. Mais uma vez, já lhe agradecendo os bastidores, mas agradeço novamente pelo convite. Sempre uma honra aqui participar do podcast, onde inúmeras pessoas ilustres já participaram e fico muito feliz com esse convite aqui. Estou à disposição. Obrigado, meu amigo, obrigado. Hoje o Alexandre integra o grupo de jornalistas de um portal sensacional que é o Conexão Política. Se você ainda não conhece o Conexão Política, eu te convido a conhecer, porque o trabalho que esses caras fazem é formidável, formidável de verdade. Se você procura jornalismo imparcial, que noticia de verdade, vai lá no Conexão Política, que lá você vai encontrar isso. Alexandre, vamos começar pelo começo. Meu irmão, de onde surgiu essa vontade de entrevistar as pessoas e esse jeito de lidar com as autoridades? Perfeito, deputado. Conforme eu digo assim, sempre quando me indagam sobre isso, foi algo natural. Nunca planejei isso, nunca fiz planos para isso. Foi através de um trabalho de escola, onde a professora tinha solicitado que entrevistássemos profissionais a respeito da ética nas profissões. E eu, com um grupo de colegas ali, em torno de 13, 14 anos, pensamos assim, por que não vamos entrevistar um político para falar sobre ética nas profissões? Naquela época, né, a Lava Jato no auge, escândalos de corrupção à torta e à direita, e decidimos entrevistar um político. E nós começamos a ligar em gabinete, ver se um deputado nos recebia, se um senador nos recebia. Tanto que o gabinete do senador Magno Malta falou, olha, o senador vai estar aqui amanhã, na parte da tarde, se vocês quiserem vir, o senador recebe vocês para uma entrevista. Era algo rápido ali, 10, 15 minutos, só eram algumas perguntas curtas, assim, nada muito demorado. Então, no dia seguinte, fomos até o Senado. Chegando lá, conhecemos a então assessora da Maris Alves, que hoje é senadora da República, foi ministra de Estado, enfim. E ela nos recebeu carinhosamente, super afável, enfim. E fomos até o plenário, onde o senador nos recebeu, fizemos uma entrevista ali em torno de 10, 15 minutos, algo muito tranquilo assim para o senador, nada que constrangesse ele e tal, porque querendo ou não, quando vai alguns jovens assim, querendo ou não, a maioria dos jovens são de esquerda, ainda mais um senador que é de direita, na época estava sendo cotado para ser até vice-presidente da República, fica um pouco com o pé atrás, assim, ver que vai sair de uma entrevista. Mas o senador tirou 10, assim, foi muito bem com as palavras e tal, até porque é um orador, sim, fenomenal, sabe falar muito bem. E depois desse dia, eu particularmente pensei assim, nossa, se a gente conseguiu com um senador da República, e eu gostei de fazer isso, por que não poderíamos fazer com outros parlamentares, influenciadores, jornalistas? Você morava no Rio nessa época? Morava aqui em Brasília. Já morava em Brasília. Tinha chegado em Brasília em 2000, finalzinho de 16 ali, então 2017 já tinha um ano e pouquinho de Brasília, mais ou menos. Mas ainda aprendendo, muito novo, não entendia muito sobre política, o que eu sabia de política era o que eu via nas redes sociais e tal, não tinha muito conhecimento a fundo, mas acompanhava as redes sociais, via os políticos que eu gostava, que tinham posicionamentos que eu me identificava, e comecei a fazer esse trabalho de entrevistas. Aí depois entrevistei deputados como o delegado Eder Mauro, Bia Kicis, enfim, e por aí foi. E com esse trabalho de entrevistas e colhendo declarações, apurando notícias e tal, chegou um convite para mim do Conexão Política, né? Que para mim foi uma realização pessoal, né? Já escrevia antes para o Jornal da Cidade Online, alguns artigos, algumas colunas, na minha coluna. E quando chegou o convite do Conexão, que é um portal que eu já acompanhava há muito tempo, foi uma realização pessoal. E hoje poder integrar como colunista o Conexão Política é algo que eu fico assim lisonjeado. Que é um grupo seleto, não temos recursos infinitos, não temos a verba publicitária que veículos de imprensa grandes e tal, até com os mesmos seguidores e mesmo engajamento que temos nas redes sociais. Mas fazemos o que é possível.
e sempre com a nossa essência de sempre prezar pela informação correta, sem ludibriar o leitor, tentar fazer um jogo semântico de palavras para tentar passar uma mensagem enviesada, uma mensagem que não seja de fato o que foi o que aconteceu. O que é o fato. Exatamente, que é a função do jornalista. De fato, o que é o fato. Exatamente. E hoje em dia, o principal que eu vejo, né, que o principal erro do jornalista é não, vamos dizer assim, relatar o fato. É querer colocar... O tempo inteiro da opinião. Querer dar opinião, querer enfeitar, colocar uma vírgula que não foi, ou às vezes aumentar um pouco mais, às vezes frear para às vezes preservar alguém que é próximo dele, enfim. Então, tentamos fazer o que é possível com os recursos ali escassos ali, poucos que nós temos, mas tentamos entregar sempre o melhor para o nosso leitor. A gente deve voltar mais na frente em recursos escassos e o que isso significa para a nossa sociedade, para a nossa economia, etc. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você mencionou Conexão Política, explicou como é que você chegou no Conexão. Cara, hoje o Conexão tem um lugar muito bem demarcado no jornalismo e na informação para o Brasil. Para onde vai o Conexão? Pois o Conexão até ano passado, aliás, ano retrasado, estava indo muito bem, né, com anunciantes, e a gente tinha planejamentos grandes para esse ano que passou agora de 2023. Só que com um cenário político um pouco assim, conturbado, né, com investidores com medo, com receio de investir, né, nossa arrecadação caiu bastante. Caiu, sim, exorbitante. Então, o financiamento do Conexão, só para a gente entender, claro, e o nosso espectador também, ele vinha 100% da iniciativa privada. Iniciativa privada, 100%. E por que você acha que esses investidores deixaram de investir num portal que tem tanto alcance? Olha, hoje em dia no Brasil, sempre nós temos que pensar 3, 4, 5 vezes quando vamos falar alguma coisa, vamos noticiar algo, que nunca se sabe o que pode acontecer, né? Então, essa insegurança jurídica que nós temos no Brasil é algo que, assim, em poucos lugares do mundo nós vemos algo igual, assim. E quando os investidores veem o que está acontecendo hoje no Brasil, ficam com receio, ficam assustados, assim. A gente não consegue ter a segurança necessária para aportar determinada quantia de dinheiro, mesmo que seja um projeto legal, interessante, mas isso nos assusta. Então, tivemos uma queda muito grande de arrecadação com Conexão e nós tentamos sempre nos reinventar, né? Sempre buscando o apoio do nosso leitor, que querendo ou não, nós temos uma gama muito fiéis de leitores que se engajam, arregaçam as mangas e sempre que possível estão ali nos apoiando. Eu sou um deles. Pô, e a gente agradece, deputado, a gente agradece, porque são esses apoios... Na verdade, eu vou te interromper, Alexandre, eu é que tenho a agradecer a vocês como cidadão, porque hoje nós temos poucos veículos com a coragem que vocês têm. Então, para quem não sabe aí, a galera do Conexão é uma galera muito jovem, tanto quanto o Alexandre aqui. E eles fazem um trabalho que eu reputo formidável. Estou falando isso porque é o que eu acho mesmo. Obrigado. E poder contribuir com o trabalho de vocês é para mim uma satisfação. E eu não só contribuo, como eu faço indicação para que outras pessoas contribuam também, né? Hoje o jornalismo mudou muito e as pessoas têm formas de contribuir diretamente, né? Aqueles posts que vocês fazem, às vezes, chamando as pessoas para contribuírem, para que o Conexão continue existindo, aquilo ali é um novo jeito de se fazer jornalismo e de sobreviver num mercado que alcança o público hoje de maneira muito direta, né? Então, antes, as publicações, jornal impresso, etc., talvez não alcançassem o público de maneira tão direta quanto vocês alcançam hoje, né? Hoje, em tempo real, uma publicação chega na mão do leitor, ele abre ali no celular, ele acompanha tudo em tempo real. Vou te dar um exemplo e já te faço uma pergunta. Hoje, você não precisa esperar o dia seguinte para saber, claro, que o embaixador de Israel fez críticas duras ao governo brasileiro, porque o governo brasileiro não condenou a ação do Irã. A ação agora, esse ataque que Irã fez a Israel agora no final de semana. Como é que você enxerga isso? Olha, é sempre, quando se tem uma situação de guerra, né, eu acho que todos os lados saem perdendo.
mas ainda mais quando alguém que estava quieto ali, não tinha provocado, não tinha feito nenhum tipo de incitação e tal, e é bombardeado com, se não me engano, 300 drones e mísseis, é algo que precisa ser repudiado firmemente, né? E o governo israelense, o Estado israelense, sempre foi um amigo do Brasil, sempre foi um amigo, sempre foi muito afável com a nossa nação. Então, o governo brasileiro vem a público em uma nota do Itamaraty e não condena esses ataques, parece que ele fica leniente a esses ataques. Parece que ele não assume algum protagonismo que o Brasil tem no cenário internacional. É quase uma anuência. Aí o Brasil tem esse protagonismo, tem esse papel. Oswaldo Aranha foi um grande brasileiro que foi fundamental para a criação do Estado de Israel. Foi voto decisivo. Decisivo. Então, quando o Brasil se omite em criticar e condenar esses ataques, ele está sendo um anuente, né? Está compactuando, de certa forma, com esse tipo de ataques. Então, quando você vê os embaixadores de Israel, né, tendo que vir a público fazer críticas ao governo brasileiro, você já tem que acender o sinal de alerta. Por que tem países que não têm uma democracia plena e precisam, e tem esse apoio praticamente explícito do governo brasileiro e nações amigas, que nunca tiveram nenhum problema com o Brasil, nunca ofenderam o Brasil de nenhuma forma, nunca tiveram nenhum impasse com o Brasil, e quando são atacadas não tem nenhuma solidariedade, é algo que realmente fica muito estranho. Causa muita estranheza. Não vejo isso como uma reciprocidade, né, do carinho que ambas nações historicamente têm. Dentro desse cenário ainda externo, Alexandre, a gente teve recentemente o dono de uma rede social, a rede social X, antigo Twitter, fazendo uma série de publicações e expondo o nosso poder judiciário, expondo algumas decisões judiciais brasileiras, naquilo que o próprio Elon Musk chamou de censura, né? Ele diz que existe censura no Brasil. Ele chama um ministro da nossa Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, ele chama de ditador da toga no Brasil. E ele diz explicitamente que a democracia no Brasil está muito abalada em decorrência de decisões judiciais que ele chama de ilegais e inconstitucionais. O governo brasileiro, em resposta à postura na rede social lá do Elon Musk, disse que retiraria ou deixaria de pagar os contratos, cancelaria os contratos que tem com as empresas do Musk. Como é que você vê isso tudo acontecendo, começando pelas denúncias que o Musk fez? Porque eu vejo muita gente, Alexandre, criticando a pessoa do Elon Musk, mas eu não vejo muita gente discutindo o que ele denunciou, porque se o que ele denunciou for verdadeiro, nós estamos com um problema gravíssimo aqui no Brasil. Como é que você enxerga tudo isso? Claro, deputado. Quando os primeiros tweets do Elon Musk saíram, né, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém estava esperando naquele momento alguém tão influente no cenário internacional fazer esse tipo de acusações, esse tipo de denúncias contra representantes do judiciário brasileiro. Apesar de nós brasileiros termos um conhecimento do que vem acontecendo, ninguém esperava que alguém que é mundialmente conhecido tomasse a frente desse processo e começasse a fazer esse tipo de denúncias, enfim. O Elon Musk sempre declarou abertamente que é um defensor irrestrito da liberdade, né? E o Twitter, querendo ou não, ele tenta fazer, através dessa plataforma que ele adquiriu, um lugar que seja de livre, que tenha liberdade de expressão como uma máxima. A livre proliferação de ideias. Exatamente. E quando ele viu que perfis estavam sendo retirados do ar por determinações judiciais, né, eu lembro um tempo atrás que alguém tinha acendido esse alerta a ele, né, mas eu acho que isso se tornou mais, como posso dizer, mais forte, né, recentemente com essas denúncias, até chegar ao ponto que ele vem a público denunciar isso tudo. Então, ele como esse grande defensor, ele viu e ficou horrorizado, né? Como assim, na minha plataforma, membro do Poder Judiciário vem aqui dizer que esse perfil pode, mas esse perfil não pode. Quem é ele? E eu acho que com
com isso tudo que ele vem enxergando o cenário brasileiro, ele falou, não vou seguir isso. Ele deve ter olhado assim, olha, comigo ele não pode fazer nada. Se ele faz alguma coisa contra os brasileiros, comigo eu não posso fazer nada. Então, vou fazer isso. Tanto que alguns representantes do X, né, agora o antigo Twitter, já renunciaram e tal, com medo de retaliações. Mas, assim, que eu sempre digo, né, o Twitter é uma plataforma americana e tal, e nos Estados Unidos eles levam a liberdade de expressão muito a sério. Isso eles elevam ao máximo, né? Tanto que na Constituição americana, a primeira emenda, da questão da liberdade, é algo, assim, endeusado. É fulcral para eles. Endeusado. Tanto que na própria Constituição tem que o Congresso não pode fazer nenhum tipo de leis, legislações, que restringam a liberdade de imprensa nem de liberdade de expressão. Isso está na própria Constituição deles. Então, eu acho que baseando nisso, eles não entendem o que vem acontecendo no Brasil. Eles veem o que está acontecendo no Brasil e ficam horrorizados. Como assim? Um ministro pode fazer isso com perfil X, com perfil A, com perfil C. Então, eu acho que tantas pessoas, né, marcando ele no Twitter, mostrando, enfim, eu acho que chegou um ponto que ele falou, olha, preciso denunciar isso para o mundo inteiro. Sabe o que me chama muita atenção nesse contexto todo de suspensão de contas e até de banimento de contas? É que dentre as contas que foram suspensas ao longo desse período recente em que o judiciário exarou essas decisões para as redes sociais, para retirarem postagens, para suspenderem contas, etc., algumas dessas contas pertenciam a parlamentares no mandato. Né? Alguns tinham sido eleitos, mas ainda não tinham tomado posse, mas alguns eram parlamentares no exercício do mandato. Sim. E a nossa Constituição da República, ela diz que o parlamentar ele é inviolável nas suas opiniões. Então, me parece, a impressão que eu tenho é que essas decisões, no que concerne a esses parlamentares, não tem muito o que discutir quanto à constitucionalidade delas. Eu penso que não tem muito o que se discutir em relação a todos os outros também, mas nesse aspecto específico, vinculado a parlamentares, quando o texto, a literalidade do texto constitucional garante que o parlamentar é inviolável em relação às opiniões que ele tem, eu acho que isso aí não tinha nem que estar sendo discutido. Claro. Né? Penso que no demais também as pessoas têm que ser livres para manifestar as suas opiniões, né? E se a opinião que ela está manifestando for considerada crime, se ao manifestar a sua opinião ele cometeu um crime, por exemplo, se eu digo para você aqui, ou na verdade eu vou e denuncio você por ter cometido algum crime, esse ato, essa minha fala, essa minha denunciação, ela é crime, eu estou cometendo um crime, então eu tenho que responder. Se eu, de alguma forma, ao me manifestar nas redes sociais ou em outro lugar, eu atinjo a sua honra, eu, de alguma forma, cometo alguma ilicitude civil ou penal que gere dano, no caso moral para você, então uma ilicitude civil, você pode pedir uma reparação do dano, mas sempre a posteriori. Você não pode pedir para que eu seja proibido de falar. Em primeira instância, né? Exato. Então, isso tudo que vem acontecendo, assim, me parece que a gente, no Brasil, entrou num caminho muito ruim, muito perigoso. E eu tive a oportunidade de fazer um discurso aqui na semana passada falando sobre o voto que a ministra Carmen Lúcia deu no TSE por ocasião da censura que estava sendo imposta. E ela falou que o que estava sendo feito era censura mesmo. E ela falou, olha, a nossa Constituição não permite censura. Mas nós vamos abrir uma exceção só até o dia 31 de outubro agora, porque nesse período aqui é um período de eleição, a gente não pode permitir que todo mundo fale o que quer. Né? Então, um período ruim da nossa história. Em face desse período ruim, muitos dos nossos parlamentares, ou alguns deles, na verdade, foram aos Estados Unidos, agora foram ao Parlamento Europeu, denunciar as coisas que têm acontecido aqui, os fatos que têm acontecido aqui. Qual a sua impressão sobre o trabalho desses parlamentares e qual a importância deles irem? Os parlamentares já começaram antes mesmo dessa questão do Elon Musk, né? Se não me engano, tem um mês mais ou menos que eles foram a Washington, foram ao EA, enfim, algumas organizações internacionais para denunciarem o que vem acontecendo no Brasil. Após essa questão do Elon Musk, né?
eu acho que isso ficou mais evidente, né, para o mundo inteiro. Porque, como já disse, alguém que tem influência no cenário mundial, internacional. E eles foram agora, se eu não me engano, na Haia também, né, denunciaram na Corte de Haia algumas ações que vêm ocorrendo aqui no Brasil. E eu acho que quando você não tem mais alternativa dentro do seu país, eu acho que é o caminho natural das coisas. Não só os brasileiros estão fazendo isso no nosso caso, mas é o procedimento no mundo inteiro. Quando você não tem mais a quem recorrer dentro do seu país, você tenta as instâncias internacionais a um pedido de socorro. Um pedido assim, pô, nos ajude. É assim que você enxerga, então, é um pedido de socorro. Eu acredito que sim, que esse papel, que ao ponto que os parlamentares que representam o povo brasileiro precisam ir a uma corte internacional, como que é o caso de Haia, eles estão fazendo um pedido de socorro, né? Eles estão fazendo a seguinte análise: ó, dentro do Brasil não conseguimos resolver. Até porque para ter admissibilidade de qualquer tipo de denúncia em Haia, primeiro o caso tem que se esgotar as instâncias internas do país. Para eles estarem denunciando isso, certamente tentaram de alguma forma, e nós vemos, né, aqui no Brasil, como isso tem ocorrido, né? Sim. E parece que está surtindo algum efeito, Alexandre. Se a gente for analisar os editoriais de grandes veículos de comunicação nesse último final de semana, vou mencionar 3 aqui dos mais tradicionais: o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o jornal O Globo. O editorial mudou. E hoje me parece que há, até por parte desses veículos, uma tentativa de colocar algum tipo de limite nessas decisões judiciais. E eu acho que é muito importante que haja um limite sobre essas decisões judiciais, e esse limite ele tem que vir da população mesmo, e da opinião pública e dos veículos de comunicação, porque se não houver esse limite, se não for colocado um limite no Poder Judiciário, dentro de muito pouco tempo a gente vai estar completamente cerceado nas nossas liberdades, o que seria uma lástima para um país que, em tese, pertence ao mundo livre. A gente vê esses veículos de comunicação, Alexandre, e muitas vezes a gente ouve alguns jornalistas se referirem a determinadas publicações como desinformação. Primeiro eu queria saber de você, o que você entende quando alguém fala desinformação? Pois é, esse é um tema que gera muito debate até no Congresso Nacional, né? Quando essa questão do PL 2630, que foi batizado como PL das fake news, ou PL da regulamentação, enfim, chame do que você que está nos assistindo achar melhor. Mas esse PL 2630, tanto que o presidente Arthur Lira teve que vir a público e falar: olha, do jeito que está, o PL 2630 não vai à frente, porque quem que vai dizer que isso é desinformação, ou se isso é fake news ou não? Vai ser um órgão? Ele falou: olha, se essa questão do órgão não vai para frente. Eu vou ter que te interromper. O que você entende quando alguém fala desinformação? O que isso significa? Ninguém sabe, é algo abstrato. É algo abstrato. Quem vai dizer? Eu vou além. Quem vai dizer que não é? Quem vai dizer? Quem vai dizer? É algo extremamente assim, não tem como. Às vezes eu estou olhando de uma posição, uma folha, que para mim pode ser correta, mas do seu ponto de vista também pode ser correta. Quem vai dizer? Eu que estou certo ou o senhor que está certo? Quem que pode dizer isso? Quem que vai ser o árbitro da verdade? Vai ser uma pessoa externa? Vai ser uma pessoa que é amigo do deputado? Vai ser uma pessoa que vai ser minha amiga? Então, é muito difícil você cravar qual é o ponto que está certo, quem que vai fazer isso e se um lado está certo e o lado está errado. Sabe que desinformação é uma nomenclatura oriunda do comunismo, né? Desinformação. Aliás, é o título de um livro também. Há um livro com esse título, Desinformação, que conta um pouco da história do comunismo da União Soviética. Então, a desinformação era, na verdade, pelo menos no relato do livro, o que os países socialistas faziam para tentar fazer parecer crer que o regime funcionava. Na verdade, o que eles faziam era mentir descaradamente e faziam aquilo por meio de trocentos órgãos estatais de comunicação, transformando as suas próprias mentiras em verdade. Uma dessas
desinformações que foram plantadas no mundo da época foi referente à atuação do Papa na Segunda Guerra Mundial. Graças a Deus, aquilo foi vencido, aquela narrativa foi vencida e ficou para trás. Esse vocabulário comunista é trazido para o Brasil hoje como se desinformação fosse esses boatozinhos que nascem em rede social. As fake news, né? Famigeradas fake news, vamos dizer assim. Aliás, fake news também é um apelido assim, cara, o que é fake news? O que é Exato, fake news? exato. São coisas assim que é difícil a gente conseguir prosseguir no debate, porque são palavras que não têm nem significado. São espécies de neologismos que a gente não tem muito. É muito abstrato, é como você Tem uma falou. definição clara. Não tem uma definição. O principal aplicativo de notícias é instalado nos smartphones. Sim, isso permaneceu por um bom período, não sei se hoje continua, mas já conseguiu bater essa marca. Alexandre, aqui no nosso cenário nacional nós temos 3 governadores com mais de 60% de aprovação da população. Por coincidência, 3 governadores de direita. Estou falando de Ronaldo Caiado, Tarcísio e Zema. Como é que você vê o cenário político eleitoral brasileiro até 2026, passando pelas eleições municipais agora? Assim, essa recente pesquisa, né, eu fiz uma breve análise ali. Cada um se destaca por uma área que ele decidiu abraçar. Se a gente pega o Ronaldo Caiado, foi a questão de segurança pública, onde ele investiu bastante, né? Tanto que os índices de criminalidade em Goiás baixaram drasticamente. E ele tem uma popularidade até por conta dessa questão de Goiás ser, né, de acordo com os próprios moradores, né, um dos estados mais seguros da nação. Você pega o Zema, que é um defensor da liberdade, né, inclusive do Partido Novo, enfim, que tem essas bandeiras mais da liberdade, assim, também caiu nas graças da população por uma gestão inovadora, que o povo mineiro não estava acostumado a ver. O Novo é tão inovador, quer dizer, o Zema é tão inovador, mas tão inovador que ele conseguiu até pagar salário em dia. Já pensou? Porque depois de anos de PT lá destruindo, cara, Pimentel destruiu Minas Gerais de uma forma, que eu estou falando aqui brincando, claro, mas assim, a principal inovação que o Zema e o Novo trouxeram para Minas, no final das contas, foi pagar salário em dia. Era o básico que o governador tinha que entregar para a população, ajeitar as contas, enfim, claro. Era o básico. E com essa gestão, até porque eu acho que uma visão da iniciativa privada, querendo ou não, quando alguém da iniciativa privada vai para o setor público, se desaponta algumas coisas, mas vai com uma visão de gerenciar aquilo como se fosse dele, né? Porque querendo ou não, eles estão acostumados com tem que dar resultado. Que dá, de alguma forma. E também eu vejo a questão do Tarcísio como um técnico um pouco mais, vamos dizer assim, voltado para a área de infraestrutura. Você vê o metrô de São Paulo, né? O Tatuzão lá em São Paulo rodando, né? Tanto questão de segurança pública, enfim. Então eu vejo o Tarcísio com um pouco um meio termo entre os dois, entre o Caiado e o Zema. Alguém que conseguiu ali pegar um eleitorado mais conservador, né, que foi ministro do governo do presidente Bolsonaro, enfim, e conseguiu capilarizar isso durante seu governo, escolhendo alguns quadros técnicos para compor secretarias e tal. E o que eu vi, não sei se é essa pesquisa que o senhor estava citando, mas era uma pesquisa que o governador Tarcísio, mesmo fora do estado dele, né, fora do estado de São Paulo, era o governador que mais pontuava, assim, proporcionalmente. E até no estado do Ratinho Júnior, que é um potencial candidato, no estado do Zema, enfim. Era um cara que tinha um aproveitamento assim, fenomenal num cenário que os eleitores do presidente Bolsonaro teriam que escolher um candidato em 2022, em 2026. E o Tarcísio era um cara que sobressaía, às vezes batendo até o próprio governador do estado, né? Não vou citar aqui para não cometer nenhum equívoco. Mas batia, às vezes, muitas vezes, o próprio governador do estado, com popularidade, aprovação, intenção de voto, enfim. Então, a direita conseguiu, né, e, querendo ou não, se permanecer o cenário, a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, vai ter que escolher um candidato. Se pulverizar, certamente não vai bater o Lula ou qualquer outro candidato da esquerda aí que venha a ser lançado. Então, o Tarcísio hoje, se eu não me, na minha visão, é um candidato que praticamente pronto. Isso depende se a direita vai conseguir fazer essa coalizão em torno do nome dele, ou se ele não quiser, em torno de outro nome. Eu ia perguntar. Você trocaria uma reeleição quase certa no estado de São Paulo para concorrer à presidência da República? Isso aí é a pergunta que todo mundo se faz, né? Assim, quando vão indagar o Tarcísio,
todo mundo, eu acho que tem que fazer essa reflexão antes. Querendo ou não, o Tarcísio é muito tranquilo lá. Ele tem popularidade alta, tem, querendo ou não, uma situação confortável no estado dele. Que beleza, ele vai agora analisar. Você vai querer assumir uma responsabilidade enorme, que não vai num estado de São Paulo, que é uma responsabilidade gigantesca, e vai numa mais ainda de gerir um país. O Tarcísio tem capacidade técnica, é um gestor, mas ele tem que ver se ele vai ter que abdicar da vida inteira dele, querendo ou não, quando você vai para a presidência da República, você não tem mais vida, você fica um refém daquilo ali pro resto da sua vida. Então, é uma decisão que ele vai ter que ver com a própria família, querendo ou não, política, é isso, né? Cara, olhando esse cenário atual nosso, uma coisa que me chama muito a atenção é como a liderança do presidente Jair Bolsonaro se estabeleceu no Brasil. Sim. Se a gente retroceder 15 anos na história brasileira, o Brasil não tinha direita. O Brasil era o que nós chamamos hoje de teatro das tesouras, né? Era o PT e o PSDB fingindo que competiam um com o outro. O Centrão, que se tornou pejorativo, abraçava quem estava no poder, né? E o Bolsonaro fez nascer uma direita no Brasil. Uma direita que antes era inexistente. E ele, então, um deputado do baixo clero, ao vocalizar o sentimento do brasileiro, porque na minha opinião foi isso que o Bolsonaro fez, ele deu voz ao sentimento do brasileiro médio, do brasileiro comum. Ele fez nascer no Brasil uma direita desse tamanho, onde nós temos em São Paulo, Minas e Goiás, haveria outros exemplos, mas vou citar esses três porque foi o que eu li na pesquisa da Quest. Esses caras, eles têm os índices de aprovação acima de 60%. Altíssimo. Ao abraçar as bandeiras que o Bolsonaro sempre defendeu. A gente vê o presidente andando na rua, o presidente Bolsonaro, é um absurdo, assim, ele não consegue andar na rua porque a multidão vem até ele, o cerca. Isso no Brasil inteiro, né? É sem dúvida nenhuma, na minha opinião, a maior liderança que nós temos no Brasil hoje, se não for a única liderança que nós temos no Brasil, liderança política nacional, né? E me parece, eu perguntei aqui o que você achava que o Tarcísio ia fazer, ou o que você faria no lugar do Tarcísio, me parece que o Tarcísio vai esperar, se o Bolsonaro estiver elegível, o candidato natural à presidência da República é o próprio presidente Jair Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro não estiver elegível, eu acho que o Tarcísio vai esperar uma missão. Se o Bolsonaro der a missão para ele, eu no lugar dele faria isso. Se o presidente Bolsonaro disser é você, sou eu. Se o presidente Bolsonaro não disser, não sou eu que vou. Porque para mim está muito claro que os votos são do Bolsonaro. Aliás, aqui no Distrito Federal não tenho dúvida nenhuma. Quem tem voto aqui é Bolsonaro. Aqui ele venceria em primeiro turno. Ele teria muita facilidade para escolher os candidatos aqui, eventualmente candidatos ao Senado, candidatos ao governo, eleições majoritárias. Eu não tenho dúvida que quem o presidente Bolsonaro apontar sai muito na frente dos outros. Como é que você enxerga a formação de novas lideranças no Brasil? Você é um jovem de direita, jornalista de direita. Como é que você enxerga a formação de novas lideranças políticas e não políticas também? Não, perfeito. Assim, que eu vejo, né, tendo esse cenário, aproveitando esse cenário que a gente citou do presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro foi uma pessoa que durante seu governo, ele aproveitou para criar novas lideranças políticas, né? Então a gente vê aí, vamos dar um exemplo, eu gosto de citar esse exemplo, o Jorge Seife, que é um senador por Santa Catarina, que, vamos dizer assim, há 6 anos atrás, não era ninguém assim no cenário político, não era ninguém. Era um empresário de Santa Catarina. Era um empresário. Então, e durante esses últimos 5 anos, o Jorge Seife foi, aliás, dos 4 anos do governo Bolsonaro, né? Ele foi ali fazendo o trabalho dele como secretário de pesca e tal. E naturalmente isso... Coisa que ele nem queria. Não queria. Não foi ele que foi atrás. O negócio surgiu numa reunião e ele meteu a cara. Ele só queria tirar uma foto. Só queria tirar uma foto e virou secretário. Foi isso. Então, o presidente Bolsonaro conseguiu aglutinar, assim, pessoas ao redor dele que possam virar, no futuro, como é no caso, a gente citou aqui de alguns nomes, substituí-lo. Coisa que eu não vejo o presidente Lula fazer. O presidente Lula, o PT, ele vive uma crise ali, porque não tem ninguém para suceder o Lula. O nome que era cotado ali, que era o, vamos dizer assim, do Flávio Dino, pro STF. Então, se tinha alguma especulação ali de ser um sucessor do Lula, vamos dizer assim, foi por água abaixo. Então, essa formação de líderes, assim, é algo especial. E como a gente estava comentando antes,
aqueles líderes que se capacitam antes de entrar na vida pública, que sabem um pouquinho mais, que dão uma estudada a fundo nas matérias que eles pretendem defender quando entram para a vida pública, eles se sobressaem naturalmente. Então, se você está pensando em entrar para a vida pública, não entra primeiro e depois vai se capacitar. Se capacita primeiro e depois se lança na vida pública. Porque Exatamente. é o que você tem que servir para o público. Se você quer servir ao público, pelo menos ofereça o 100% de si, né? Ofereça ao público o que ele merece. Posso dar 2 sugestões, Alexandre, para o nosso certeza. espectador? A primeira é que você entre lá no Instituto Mises, no site do Instituto Mises, leia os artigos, lá tem muita coisa boa. O Alexandre está falando aqui de capacitação e é imprescindível que nós estudemos. Leia os autores da Escola Austríaca de Economia, é a segunda sugestão que eu dou. E dentro desse cenário de capacitação de novas lideranças, Alexandre, eu terminei de gravar um curso. Legal. O curso é sobre campanha eleitoral, o método de campanha que eu desenvolvi. Gravei, são 22 lições, vou colocar à disposição da população, em especial daqueles que são de direita, claro, né? Para que a gente possa facilitar o caminho dessas novas lideranças. O governo Lula trouxe de volta o DPVAT. Eu queria que você fizesse um comentário sobre esse caráter perdulário e sobre essa imposição de tributos excessivos. O que nós assistimos hoje é um governo que gasta e gasta mal. Vemos, assim, viagens internacionais com valores exorbitantes. Passagens, né, hospedagens em hotéis luxuosos, com diárias, assim, que não dá para imaginar, assim, que um presidente da República gaste dessa forma, né, o dinheiro do pagador de impostos, que não tem dinheiro público, tem dinheiro do pagador de impostos. E depois a gente vê o mesmo presidente querer criar mais tributos, mais impostos, para cobrir esse rombo que ele está fazendo. E quando a gente via, querendo ou não, a gente vê no governo do presidente Jair Bolsonaro um cuidado maior com a coisa pública, com os gastos, né? Se hospedava em embaixada, em hotel de trânsito das Forças Armadas, enfim, tinha um zelo, pelo menos ali, com o dinheiro público. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê um governo que gasta mal e não investe nas áreas primordiais, nas áreas essenciais. Porque se a gente vê, vamos dizer assim, se não me engano, eu estava acompanhando a questão do deputado Alberto Fraga, que é presidente da Comissão de Segurança Pública, lá da Câmara Federal, que o governo investiu, se não me engano, a Comissão de Segurança Pública tinha pedido 1 bilhão em emendas e o governo entregou 1 milhão em emendas. Como que os deputados, se não me engano, são 30 deputados ali, mais ou menos, como que vai dividir 1 milhão para 30 deputados? Não tem como, vai ficar algo inviável. Então, quando o governo tem esse descaso com a segurança pública, isso reflete em todas as áreas da sociedade. Eu não vou nem dizer que é descaso com a segurança pública. O governo PT, ele fomenta o crime. A gente viu agora o veto no projeto das saidinhas. Fala um pouco sobre isso. O que você acha daquele projeto que acabava com as saidinhas? O que você achou do veto? Pois é, esse projeto das saidinhas, acho que é um clamor da população. A população não aguentava mais ver esse número, todos os feriados ali, Natal, Páscoa, Dia das Mães, número, assim, praticamente, todas as vezes o número é gigante, de presos que saem às ruas e tal, e muitas das vezes não voltam. Se eu não me engano, é uma matéria, não vou lembrar o veículo, não sei se era do Metrópolis, o Diário do Poder, enfim, que 15 mil detentos no último ano saíram e não retornaram, no meio das saidinhas. Então agora você imagina, 15 mil criminosos, e não sabe, às vezes pode ser estuprador, pode, enfim, a gama de crimes assim infinitas que a gente possa imaginar, praticamente o Código Penal inteiro. Mas robustos, porque tinha um benefício. Então eles cometem crimes e ainda tem benefícios. E não cumprem suas penas, porque foge, tem essa questão das saidinhas, enfim, também tem a questão da audiência de custódia, que também o bandido ele tem que ser tratado a pão de ló, não pode ser maltratado pela polícia, enfim. Então, o brasileiro, querendo ou não, ele tem vamos dizer assim,
um carinho, né, com o criminoso, né? Tanto que tem, né, um livro da Bandidolatria e Democídio que aborda exatamente sobre essa temática. Então, só essa questão das saidinhas, o Lula vetar essa questão é algo que já mostra o que o governo tem de proposta para a segurança pública. E quando propõe, aí vem a público, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, fala, não, o presidente Lula sancionou 98% do projeto, mas vetou 2%. Mas o 2% que foi vetado é praticamente o projeto inteiro. Porque é Dia das Mães, é Natal, enfim, Páscoa. Então é um contrassenso que fala que vai valorizar o agente operador da segurança pública, fala que vai fazer isso, vai dar aumento para os agentes federais e tal, mas na hora de dar o apoio a eles com essas questões... E valorização não é só salário. Sim, uma das maiores mentiras que a esquerda brasileira conseguiu incutir na cabeça da população é que valorizar determinado setor, como a segurança pública, por exemplo, é aumentar salário. Não necessariamente. Não tem nada, na minha opinião, que faça um policial se sentir mais desvalorizado do que ele prender um vagabundo criminoso e chegar numa audiência e ele ser esculachado pelo juiz. Exatamente. Ao invés do vagabundo ser esculachado pelo juiz. Não tem nada mais, assim, desvalorizador de uma carreira de segurança pública do que o policial chegar numa audiência e ser maltratado enquanto o delinquente está perguntando para ele, está com frio? Você quer um cafezinho? Quer um paletó emprestado para você? Sabe? Isso tudo é desvalorizar, não é só uma questão salarial. E o que o PT faz é entregar dinheiro enquanto destrói todo o restante. Então, sim, eu te valorizo porque eu te dou aumento. Mentira, está destruindo todo o restante. Sim. E está criando uma cultura de valorização do crime, não só com as atitudes, mas também nos discursos. Claro. Quando você tem um presidente da República que diz que não tem nada o cara roubar um celular para tomar uma cervejinha, você está fomentando o cometimento de crimes. Claro. Isso assim, é vergonhoso. Mas não quero falar muito do PT não, senão inclusive eu vou ficando um pouco irado, porque assim, o que eles fazem é destruir as virtudes. O PT trabalha para destruir as virtudes. E isso é lamentável para o Brasil. Ô Alexandre, nós estamos chegando no nosso final, infelizmente. Cara, grande episódio esse. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Mas eu queria fazer um bate-bola com você. Claro. Cara. Eu vou falar alguma coisa e você fala o que vier na sua cabeça. Beleza? Perguntas rápidas, respostas rápidas. Um time de futebol. Fluminense. Um lugar. Brasília. A sua família. Tudo, né? Um conselho para os jovens. Estudem. Uma palavra para os seus pais. Gratidão. Você pretende casar? Pretendo. Ter filhos? Pretendo. Conservadorismo? Primordial. Liberalismo? Essencial. Senhoras e senhores, esse é Alexandre Magnani, com quem eu tive a alegria de gravar esse 21º episódio de A Direita em Todas as Direções. Você é sempre bem-vindo, obrigado pela sua companhia, um abraço, até a próxima. Obrigado, Alexandre. Obrigado, deputado. Valeu, meu irmão. Tá ótimo.